Facebook e estamos agora também gravando, a partir de agora, para o nosso canal lá do YouTube. Combinado? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, Tu és tudo, tudo é o Senhor. O Senhor é o supremo nas nossas vidas. Nós Te enaltecemos, Te glorificamos, bendizemos, adoramos o Senhor. Prestamos ao Senhor, mais uma vez, nesta manhã, um culto de adoração, de louvor, de honra. Colocamos as nossas vidas, Senhor, as nossas necessidades, das mais básicas até as necessidades num outro patamar, colocamos nas Tuas mãos. Porque confiamos, porque cremos no Senhor. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor mais uma vez nos dê a Tua santa presença, que o Senhor se agrade com este culto. Esse culto não é feito para mim, não é feito para quem está vendo e ouvindo, este culto é para o Senhor. Que o Senhor se alegre e que o Senhor nos instrua. Temos tantas coisas a aprender. Então pedimos ao Paizinho querido, fala conosco, nos dá a Tua santa presença, a Tua poderosa instrução. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. Glorificando e exaltando o Senhor com ações de graças, no nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, pessoal que nos ouve, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que eu já falei, né? Mas é sempre bom, esse assunto eu acho que eu não tenho ele gravado, então é sempre bom a gente repetir, porque tem sempre novas pessoas ouvindo, né? Tem sempre novos ouvintes. Pessoas que acompanham a programação. Então eu quero falar hoje sobre os apócrifos. Apócrifos são livros adicionados à Bíblia Sagrada. A Bíblia evangélica, a Bíblia cristã, não contém os apócrifos. A Bíblia católica, apostólica, romana, contém os apócrifos. Eu vou falar um pouco o que é e por que a Bíblia evangélica, a Bíblia cristã verdadeira, não contém os apócrifos. Você precisa saber, né? Porque de repente você acompanha a programação numa Bíblia católica. E eu sempre falo aqui que a Bíblia tem 39 livros, mas a Bíblia do catolicismo tem 46. Quer dizer que tem livros a mais aí, né?
tem o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e tem 1º e 2º Macabeus. Tem alguma coisa de Esther também. E tem 2 capítulos de Daniel. Né? Isso tudo não faz parte da Bíblia, isso foi acrescentado à Bíblia. E outro dia alguém, eu não me lembro quem, né, disse, mas como é que eu sei, perguntou, como é que eu sei quando é verdade e quando é mentira? Né? Olha, meu irmão, minha irmã, aquilo que é inspirado por Deus não tem erro, não contém erro. E a palavra verdade faz parte daquilo que é inspirado por Deus. E se você for ler ou já leu esses livros apócrifos, você vai ver que eles contêm contradições, mentiras. Nem os próprios autores afirmam que seus livros são inspirados. Então, aconteceu um concílio e esses livros passaram por um negócio chamado cânon. Cânon, literalmente, quer dizer uma vara de medir. Medir aquilo que é inspirado e aquilo que não é, aquilo que é genuíno e aquilo que não é. E os próprios hebreus, os próprios judeus, consideraram os livros apócrifos como não inspirados por Deus. Então a Bíblia Católica tem esses livros a mais aqui. Mas existe um número incalculável de livros apócrifos. Existem muitos e muitos que não fazem parte nem da Bíblia católica, apostólica, romana, né? Então, a palavra apócrifo, precisa saber, para você poder conversar sobre um assunto, discutir, e para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra apócrifo, ela quer dizer coisa oculta, né? E se é oculto, não é inspirado por Deus. Apócrifo quer dizer coisa oculta, coisa sem base na doutrina cristã. Eu não estou, olha, vamos deixar claro, né? Eu não estou falando mal dos católicos, eu estou trazendo instrução, informação, né? Senão já, ele está falando mal. Não, estou falando a verdade. Falar a verdade é falar mal, né? Para os católicos, aqueles livros, primeiro que a palavra católico quer dizer universal, viu? Então quando você fala eu sou católico, você está falando que você é universal. Isso quer dizer a palavra católico, né? Na verdade, a igreja é a igreja católica, apostólica, romana. Esta é a igreja. Então, os livros que não eram aceitos pelos judeus da Palestina, olha, você vê que a gente começa a falar, uma coisa vai puxando outra, outra vai puxando outra. Palestina! Porque às vezes você ouve aí na televisão, em alguns sites, né? Pessoas falando coisas tão, né? A Palestina pertence aos judeus, biblicamente.
Então, para aqueles judeus, eles também entendiam que muita coisa que estava sendo colocada ali na Bíblia não era inspirado, né? Não eram inspirados por Deus esse livro. Por isso que eles são chamados de deuterocanônicos. O que é deuterocanônicos? Pertence a um segundo cânon. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus, acréscimos a Esther, o Esther grego, né, que é o acréscimo, Daniel, a oração de Azarias, a canção dos 3 jovens lá em Daniel, a história de Susana, Bel e o dragão. Esses livros não constam da Bíblia judaica, mas estão lá. Fazem parte da vida da Bíblia católica apostólica romana. E para nós, evangelho, o que é evangelho? O que quer dizer a palavra evangélico? Eu sou evangélico. Quer dizer, primeiro, que você segue os evangélicos. Você segue os evangelhos, né? Outro dia, irmão, você fala muito do Paulo. Eu não sigo Paulo, eu sigo Jesus Cristo. Claro, Paulo também seguia. E Paulo é um dos escritores da Bíblia Sagrada, né? Então, não é questão de seguir Paulo, é que toda a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Se você despreza os apóstolos, como é que você pode estar numa igreja? Então, a gente ouve, né? As pessoas falam umas coisas para a gente, né? Mas muito bem. Os evangélicos, nós que seguimos os evangelhos, nós entendemos, reconhecemos que os judeus foram os que receberam as primeiras revelações de Deus. Quem que recebeu as primeiras revelações de Deus? Os judeus. Da onde surgiu o judaísmo, né? Nós consideramos isso porque nós cremos que o Velho Testamento é Deus falando com o povo judeu, anunciando a vinda de um Salvador para aquele povo. Deus não está anunciando um Salvador para o mundo. Deus está anunciando um Salvador para os judeus. É o que a gente lê no Velho Testamento, né? Mas nós não somos judeus. Nós, de uma maneira geral, não somos judeus, somos gentios, né? E por que os judeus não aceitaram este Salvador? Foi aberta a possibilidade, Deus abriu a possibilidade de salvação para nós, gentios. Tá? Isso nós acreditamos, nós sabemos. Tá? Então o Velho Testamento, nós cremos que é inspirado por Deus, pela verdade que ele traz, pelas profecias realizadas que ele narra. Agora, por que a gente não aceita os apócrifos? Primeiro, porque eu falei para vocês que existe um número de livros apócrifos, né? Sei lá, é muito livro apócrifo. Porque a maioria deles não tem autor. Ninguém sabe quem escreveu.
E eles eram escritos, quando você vai estudar o livro, né? Você vê que eles eram escritos para dar poder aos seus, aquilo que estava escrito, e chamar a atenção das pessoas. Nós seguimos, nós evangélicos, seguimos o cânon judaico. Aquilo que foi medido e analisado pelos judeus. E este cânon judaico não só rejeita os livros que a Bíblia católica tem, mas rejeita também escritos, tanto de antes como depois de Cristo, que claramente contém erros grosseiros, coisas que não precisa nem de estudo, nem de pesquisa. Você está lendo, você fala, meu Deus, como é que pode isso daqui? Isso é completamente contrário ao cristianismo. Então, para não me alongar muito, até por causa do tempo, você vai, por exemplo, encontrar na Bíblia Católica o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, né? Em 2º Macabeus, no capítulo 12, versículos 44 ao 46, eu estou dando a referência para você. Você vai encontrar a oração pelos mortos. Por que a Igreja Católica faz oração pelo morto? Faz a missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, porque isso faz parte da doutrina dos ensinamentos de 1º e 2º Macabeus. E você vai encontrar a oração pelos mortos, tão tradicional na Igreja Católica Apostólica Romana, no livro de Macabeus, 2º Macabeus, capítulo 12, versículo 44 ao 46. Você não vai encontrar Jesus falando isso. Você vai encontrar Macabeus falando. Mas Jesus não. Você vai encontrar, por exemplo, em 2º Macabeus, capítulo 12, versículo 43, o culto e a missa pelos mortos. E o interessante é que o autor de Macabeus, nem ele diz que o livro que ele escreveu, os livros, são inspirados. Ele não julga o livro dele inspirado. Pode ler o que eu estou falando em 2º Macabeus, capítulo 15, versículos 38 ao 40, e capítulo 2, versículos 25 ao 27. Nós, cristãos evangélicos, rejeitamos a tradição como regra e fé. A tradição para nós não é regra, não é fé, não é motivo de fé. A Igreja Católica se refere à tradição como regra de fé e conduta. E por não crermos nos apócrifos, porque não fazem parte da Bíblia, foram acrescentados à Bíblia, né? A palavra apócrifo também é usada nesse sentido de acrescentado. Existem duas versões da Bíblia. Uma evangélica e a outra católica. Como é que aprovaram na Bíblia católica os apócrifos? Você pensa que os apócrifos vêm lá da época de Paulo? Não, esses caras
não deixavam que esses absurdos fossem para frente. Eles lutavam, eles combatiam tudo isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, isso é história, aprovou na sua Bíblia os livros apócrifos em 1546. Por que ela aprova? Para combater a reforma protestante. Porque nesta época os protestantes se opuseram às doutrinas do romanismo, né? Doutrinas como purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras. Você vê que salvação pelas obras, você vê como o catolicismo está enfronhado e às vezes ele vem para dentro da igreja evangélica. Tem um monte de pastor aí que ensina a salvação. Olha, você tem que comprar isso, fazer tal coisa para Deus fazer para você. Isso é salvação pelas obras. Isso é uma doutrina católica apostólica romana. A gente tem que combater essa mentira. A primeira Bíblia católica apostólica romana com os apócrifos, porque a Bíblia católica apostólica romana era uma Bíblia de 39 livros também. Em 1546 eles aprovaram esses outros 7 livros. E a primeira edição da Bíblia com 46 livros se deu em 1592 e quem autorizou foi o Papa Clemente VIII. Eles acrescentaram à Bíblia esses livros não inspirados. E vamos, tem coisas históricas aqui, né? Mas eu quero, na verdade, mostrar para você que está ouvindo, e você que vai ver esse vídeo amanhã, depois, sei lá que dia, eu quero mostrar para você as heresias dos livros apócrifos. Quero que você entenda. E você vai ler, você pode ler isso. Só você ter uma Bíblia católica aí, você vai ler o que eu estou falando. Entendeu? Você vai ler em Tobias, né? A Bíblia tem o livro apócrifo de Tobias. Você vai ler em Tobias um anjo chamado Rafael, né? Fazendo milagres. O único lugar que aparece esse nome de anjo Rafael é lá em Tobias. Você vai encontrar no livro de Tobias heresias como justificação pelas obras. Por que a Igreja Católica usa os santos? Porque no livro de Tobias fala de santos como medianeiros. Santo isso, santo aquilo, santa não sei o quê. Isso é uma heresia que está lá, inserida em outros livros, mas principalmente no livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 12, pode ler. O livro de Tobias é repleto de superstições. Capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, do versículo 9 ao 19. Agora, a maior de todas as heresias, a prova irrefutável que o livro de Tobias não é um livro inspirado,
é que no capítulo 5, versículos do 16 ao 19, você vai encontrar um anjo enganando Tobias e ensinando Tobias a mentir. Está na Bíblia Católica. Como é que pode? Como é que pode? Um anjo que engana e ensina a enganar? Agora eu quero falar um pouquinho rapidamente de Judite. Judite conta a grande heresia, é o que ela narra nesse livro, é a sua própria história, né? Onde os fins justificam os meios. Quando se faz um estudo, isso precisa ser olhado. Opa, peraí. Para ter um final feliz, você faz qualquer coisa. E ela conta a própria história como se fosse algo divino. Eclesiástico, que é um livro muito parecido com o livro de Provérbios. Parecido no formato, mas é que tem tanta heresia neste livro. Eclesiástico, né? Você vai encontrar capítulo 3, versículos 33 e 34, a justificação pelas obras, né? Tem muitas igrejas evangélicas que ensinam justificação pelas obras. Você vai encontrar a crueldade para com os escravos, no capítulo 33, versículos 26 ao 30, capítulo 42, versículos do 1 ao 5. Você vai encontrar neste livro, chamado de Eclesiástico, o ódio incentivado aos samaritanos, capítulo 50, versículos 27 e 28. Você vai encontrar num livro chamado de Sabedoria de Salomão, que não é inspirado coisa nenhuma, porque esse livro, na verdade, foi escrito mais ou menos 40 a.C. Esse livro tem como objetivo uma luta contra a incredulidade e contra uma filosofia cristã da era, uma filosofia grega da era cristã chamada epicurismo, né? De Epicuro, que diz que o corpo a alma é aprisionada no corpo, traz uma coisa estranha, um ensinamento estranho sobre a origem e o destino da alma. Sabedoria de Salomão chega ao absurdo de ensinar salvação pela sabedoria. Capítulo 9, versículo 19. Como é que isso pode ser inspirado? Salvação pela sabedoria. Você vai encontrar dois livros chamados de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, né? Descreve a história de 3 irmãos da família Macabeus. É um período interbíblico que lutavam contra inimigos dos judeus visando a preservação do seu povo e da terra. E segundo Macabeus, o segundo Macabeus, não é continuação do primeiro, mas é um relato
paralelo ao primeiro, cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeus. Então, quando você vai ler Macabeus, entenda como se fosse o sobrenome de uma família. Também traz oração pelos mortos, missa, né? E o próprio autor não julga o livro inspirado. Tem adições. Nós temos o livro de Daniel na nossa Bíblia cristã, não temos? Mas não as adições, não as somas ao livro de Daniel. Que tem no capítulo 13 a história de Susana. Susana salva Daniel num julgamento mentiroso, um julgamento baseado em falsos testemunhos. Você vai encontrar Bel e o dragão no capítulo 14, vai falar da necessidade da idolatria. E você vai encontrar no capítulo 3 de Daniel, do livro apócrifo, né? Das adições ao livro de Daniel, você vai encontrar o cântico dos 3 jovens na fornalha. Então é lenda, é erro, é heresia, né? Você vai encontrar em Tobias, por exemplo, erros históricos absurdos, erros geográficos dignos de riso. Está lá na Bíblia católica. Tobias capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Você vai encontrar nesses livros apócrifos o ensino da arte da magia, o ensino da arte da feitiçaria para expulsar demônio. Aí você lê os evangelhos e fala, mas peraí, isso nunca foi ensinado, como é que podem aceitar isso, como é que isso pode fazer parte da Bíblia? Você sabe de onde vem esta tradição de que nós temos que ser bonzinhos perante Deus, dar esmola, né? Vem do livro de Tobias, capítulo 6, versículos do 5 ao 9. Porque Tobias fala que quem dá esmola se limpa dos pecados e salva a sua alma. É um ensinamento católico. Olha o que Tobias escreve. O livro de Tobias narra no capítulo 12, versículos 8 e 9. Perdão. Tobias 12, 8 e 9, e também está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 33. Olha o que está escrito: a água apaga o fogo ardente, e a esmola resiste aos pecados. Olha o Eclesiástico que escreve: a salvação por obras destrói todo o valor da obra vicária de Cristo em favor do pecador. Esmola salvar alguém? Que salva? É Cristo, não é esmola. Nós nunca seremos bonzinhos aos olhos de Deus. Nunca. Esses livros ensinam o perdão dos pecados através das orações. Olha, e isso o padre faz. Você vai lá, se confessa com o padre, vai lá no confessionário, se confessa,
Você sabe que o confessionário é feito para o padre ver você, mas você não vê o padre, né? O padre vê você perfeitamente, mas você não consegue ver perfeitamente o padre. Aí você conta os seus pecados a ele manda você rezar 5 Ave Maria, 3 Padre Nosso, sei lá. É aqui, ó. Isso tudo é fundamentado nesses livros apócrifos que ensinam que o que perdoa os pecados são as orações. Na verdade, o que perdoa o pecado é Cristo. É você reconhecer o seu pecado, reconhecer aquilo como pecado, pedir perdão. É isso que perdoa, não são as orações. Oração pelos mortos. Eu sempre que sou chamado em algum velório, a pessoa, olha, pastor, vem cá, a gente quer que o senhor faça uma oração. Eu sempre digo, olha, não estou orando pelo morto, não, ou pela morta. Estou orando pela família, pelo conforto, pelo consolo de Deus para a família, porque o morto já está morto. O que ele tinha que ter feito em vida, ele já fez. Daqui para frente, nem ele, nem ninguém pode fazer mais nada. Mas não é isso que o catolicismo ensina, inspirado nos livros apócrifos. Livros que, obviamente, não são. Jesus nunca inspirou isso. Da onde surgiu, por exemplo, conforme você vai avançando, você vai se questionando sobre as coisas. Da onde que a Igreja Católica Apostólica Romana retirou a doutrina do purgatório? Porque o purgatório é o lugar onde se purga, onde se paga o pecado cometido. Se o pecado não era muito grave, você vai para um lugar onde você vai ficar ali sofrendo por um tempinho e depois você vai para o céu. Da onde surgiu isso? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não, mas o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46, fala. E essa doutrina do purgatório, este ensinamento de que existe um purgatório, não é baseado na Bíblia verdadeiramente, é baseado no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 44. Esses livros ensinam que existe um lugar chamado purgatório. E a Igreja Católica Apostólica Romana adotou. Mas eu não estou falando mal, eu estou trazendo a verdade. Se trazer a verdade para você é falar mal, então eu estou falando mal. Mas eu estou trazendo a verdade. Que a maioria das pessoas não sabem. Isso aqui você também não vai ouvir nunca na sua igreja. Nunca você vai ouvir alguém trazendo esse tipo de ensinamento. Nunca. Existe a Bíblia hebraica. Na verdade, existem 3 conjuntos de livros chamados de Bíblia. Existe a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, a Bíblia do judaísmo. Tá? Judeus. A Torá é o que eles creem, é o que eles acreditam. Por quê? Porque eles não creem que Jesus foi o Messias, ou que Jesus é o Messias. Eles ainda estão aguardando o Messias. Basicamente é isso. Então eles têm a Bíblia deles, porque Bíblia quer dizer o quê? Uma reunião de livros. Muitos livros num livro só é uma Bíblia. Por causa disso que é a Bíblia sagrada.
a Sagrada Bíblia, os judeus têm lá deles, que é parte do nosso Velho Testamento. Eles rejeitam os 27 livros do Novo Testamento. Eles não aceitam. A Bíblia judaica, vamos chamar assim, só para você entender, né? Eles não tratam de Bíblia judaica, tá? Eles não aceitam o Novo Testamento. Eles rejeitam o Novo Testamento porque eles rejeitaram Cristo. Então, tudo aquilo que se refere a Cristo, eles não aceitam. Mas também não aceitam os apócrifos. Não aceitam de jeito nenhum. Que fazem parte da Bíblia católica. Né? Eu não estou aqui trazendo nomes assim, porque acaba confundindo as pessoas e a intenção é facilitar. Existe a Bíblia, que é a nossa Bíblia, chamada Bíblia protestante, chamada Bíblia cristã, chamada Bíblia evangélica. É a Bíblia que você tem, que os crentes têm. São 39 livros do Velho Testamento e mais os 27 livros do Novo Testamento. 66 livros. O Velho Testamento, que nós cremos que é inspirado por Deus, e temos a consciência que esses livros fazem parte da Bíblia para que nós venhamos a conhecer Deus, a doutrina de Deus, as profecias divinas, mas nós temos consciência que 99,99% do Velho Testamento não está dirigido ao povo gentil, está dirigido ao povo judeu. Nós sabemos disso. E os 27 livros do Novo Testamento são para judeus e gentios. A Bíblia, chamada de protestante, a Bíblia cristã, também não tem os livros não canônicos, os apócrifos. Rejeitamos. E existe a Bíblia católica, apostólica romana, que são os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo e mais os 7 livros apócrifos. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e mais 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther, e mais 2 capítulos acrescentados ao livro de Daniel. Eu creio que você foi, nesta manhã de quinta-feira, meu queridíssimo irmão e minha queridíssima irmã, devidamente instruído dentro daquilo que, se é possível fazer em 50 minutos, né? Um pouquinho menos até. Creio que você foi devidamente instruído, orientado, né? O suficiente para o seu crescimento e o meu também, um pouquinho mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor, né? Que o Senhor continue falando conosco, nos fortalecendo na verdade. A verdade é sempre muito tripudiada, a verdade é sempre muito falsificada, né?
Então, que o Senhor continue falando conosco. Vamos orar, irmãos e irmãs. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus amado, meu Senhor, como nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos trouxe hoje, como a gente pôde crescer hoje. Grato nós somos por toda essa instrução teológica, né? Porque isso tudo é estudar o Senhor, é aprender do Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa os meus irmãos e irmãs que tiveram paciência de ficar me ouvindo, né? Cuida da vida de cada um deles, dá a eles a graça, a sabedoria, a presença do Senhor. É claro que nós temos a capacidade de decidir e discernir, né? Mas nós somos dependentes do Senhor, nós sabemos que sem o Senhor as nossas chances são zero. Grato nós somos a Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Livra-nos da mentira. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.